O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como se esperava, caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia desta festa de hoje fala de templo. Templo do Antigo Testamento, templo do Novo Testamento, porque a Igreja Católica colocou no dia de hoje, 9 de novembro, a festa de uma igreja que está em Roma, não para festejar a construção em si, quanto o que ela significa. De fato, no altar da igreja e também fora da igreja, que se chama São João de Latrão, está escrito que a igreja caput urbis et orbis, em latim, que é a catedral, a igreja-mãe da cidade de Roma e do mundo inteiro, que é uma grandíssima igreja, uma das 4 basílicas que no jubileu, quando se festeja em Roma, se visitam, que é São Pedro, São João de Latrão, Santa Maria Mor, São Lourenço e São Paulo fora dos muros. Esta igreja foi construída por Constantino, depois da conversão dele de pagão a cristão, isto já no 314 da era nossa cristã, por influência certamente da mãe dele, Santa Helena, e foi construída, dedicada a Jesus o Salvador e a São João Batista. Por isto, São João, Igreja de São João
do ladrão, não tem nada a ver com ladrões, não é ladrão, é latrão, cioè Laterano, que era o antigo nome da famiglia. A famiglia Laterano, lá em Roma, ricchissima, doou todo aquele espaço onde Costantino costruì questa igreja. E da quel momento si tornò a igreja mãe de toda a cristandade. Depois veio também a igreja de São Pedro, que não é a catedral de Roma e do mundo, mas é a sede do Papa. Mas antigamente o Papa morava em São João de Latrão. Por que esta comemoração? Porque a igreja é comunhão, é unidade, é símbolo da unidade aquela igreja. Ficando unidos à igreja, mãe de todas as igrejas, nós expressamos esta comunhão da mesma fé, da mesma esperança, da mesma caridade, fundamentado sobre a pedra angular, que é Jesus Cristo, e as 12 pedras que Jesus escolheu como apóstolos para iniciar a Igreja Cristã Católica Universal, una Santa Católica, como nós professamos no credo. Isto para saber uma notícia histórica, tá? Agora, as leituras que foram escritas antes deste acontecimento falam do templo que Deus construiria numa maneira tal que do lado direito deste templo, estamos no tempo de Ezequiel, profeta Ezequiel, que apresenta a realidade simbolicamente, com imagens proféticas que precisa interpretar. Por isto me permito de dar algumas pinceladas a todos vocês, caríssimos irmãos. Então, deste templo sairia uma fonte de água viva do lado direito, que ia aumentando cada vez mais, se tornando um rio muito abundante, que desembocaria no mar. E as águas dele eram tão salutares e tão eficazes, que era capaz de, à beira deste rio de grande água, alimentar plantas que davam frutos cada mês, e cujas folhas eram remédio. Qualquer espécie de frutas estas plantas davam, alimentadas por esta água misteriosa, santificada, que purificou até o mar Mediterrâneo naquela altura. São imagens para dizer que esta água viva iria beneficiar o mundo inteiro. E o Evangelho fala de Jesus que desafia os presentes, sobretudo os fariseus, saduceus e escribas, fazendo aquela limpeza de todo aquele pessoal, que mareteiros, vendedores ou lojas que se abriam, não dentro do templo, claro, mas tudo ao redor do templo, para vender aos romeiros, peregrinos, para ele comprar e oferecer depois o sacrifício. Para Jesus era um comércio, e usa a maneira muito forte, muito radical. Pega um chicote e expulsa estes vendedores ao redor do templo. Por quê? A casa de Deus é a casa de oração. E casa de oração, não de comércio, diz Jesus. Que é uma lição de vida cristã para todo mundo, até aos padres. Mas é casa de oração. E ele pede um sinal. Com que autoridade ele se permite de usar tanta violência, tanto zelo, tanto entusiasmo em expulsar este pessoal? E Jesus anuncia: destruí este templo e eu vou reerguê-lo em 3 dias. É o grande desafio.
Naturalmente ele pensa que seja o templo material, um templo que foi construído por Salomão, que depois foi destruído pelos assírios e babiloneses, mas foi reconstruído pelo grande Herodes, o Herode do nascimento de Jesus, do primeiro Natal, tá? O avô do Herodes contemporâneo de Jesus, que construiu este templo, refazendo o templo de Jerusalém, maravilhoso. E ele justamente disse, Herodes gastou 46 anos da vida dele para construí-lo, e tu te permita de prometer que vai destruí-lo e erguê-lo em 3 dias? É loucura. Mas São João acrescenta, Jesus falava do corpo dele. O verdadeiro templo é Jesus, o corpo de Jesus, que foi destruído na morte na cruz e sepultado. No terceiro dia ressuscitou, glorioso, como aí está no céu, glorioso, imortal. Qual é a semelhança entre o templo antigo de Ezequiel e o templo que Jesus anuncia? Eis aí, o mesmo São João que escreveu este Evangelho. No fim do Evangelho, São João, que estava aos pés da cruz, quando Jesus pronunciou a última palavra, tudo está consumado, isto é, executei perfeitissimamente tudo o que devia, inclinou a cabeça, emitiu o Espírito e morreu. E aí o soldado, a quem nós damos o nome de Longino, pelo nome da lança que ele usava, um soldado transpassou o coração, o peito de Jesus, até abrir o coração de Jesus. E São João, testemunha ocular lá presente, disse no Evangelho, e saiu do peito de Jesus, do coração, sangue e água. O sangue, o sacramento, a Eucaristia, a água do batismo. De onde saiu? Do peito de Jesus. De que parte? Esquerda ou direita? Da direita, como Ezequiel tinha profetizado. Do lado direito do templo vai nascer uma fonte de água viva. E São João acrescenta, e a água viva é o Espírito Santo, o Espírito da vida. Todos nós, caríssimos irmãos e irmãs, estávamos presentes na fé, neste grandíssimo, maravilhoso projeto de Deus Pai, executado por Jesus e no corpo de Jesus, para que deste peito de Jesus, do coração, jorrasse uma fonte de água viva, como João testemunhou, que ia crescendo cada vez mais, até chegar a beneficiar toda a humanidade com toda espécie de frutos e dando salvação e cura a todas as doenças. É a água do batismo, o sangue da Eucaristia que nós estamos celebrando. Aquela água que Ezequiel profeticamente previu é água que atingiu cada um de nós. Todos nós fomos atingidos por esta água. Precisa abrir a Bíblia e saber ler, quer no Antigo Testamento, quer no Novo, um completando o outro, todo o projeto de amor e misericórdia de Deus, que visava a nossa vida, a vida de cada um de nós que está aqui na Basílica agora, neste momento, ou que estão participando da TV Nazaré. Aquela água nos atingiu, a água do batismo, que matou os nossos pecados e nos tornou vida nova, filhos e filhas de Deus, capacitados por obra do Espírito Santo a operar milagres de vida nova, de vida de caridade, de simpatia, de solidariedade, de atenção, de
di todo tipo di bem que a gente possa fazer. É uma vida santa, é uma vida de Jesus encarnada em nós, que não temos esta capacidade, mas esta água renova completamente a nossa vida e nos dá condições de poder viver como cristãos, não só no nome cristãos, mas membros ativos, vivos de Jesus Cristo, por isso cristãos na vida. E se na vida agora aqui na fé, nós vamos participar também da glorificação deste templo de Jesus, que é o corpo dele, como ele se tornou imortal, glorificado para sempre, nós também, em força desta água viva, por força do Espírito Santo, vamos nos tornar, depois da nossa morte, um templo vivo de Deus, membros ativos do corpo místico de Jesus, imortais e glorificados felizes, como Jesus e Nossa Senhora e todos os santos do céu. Este é o grande mistério que a liturgia de hoje quer nos comunicar. Conclusão, procuremos de estar sempre unidos em comunhão alegre com a Igreja Católica, porque todo mundo foi batizado pela Igreja e na Igreja, para se sentir parte viva, integrando a Igreja, até o momento da morte, para desta vida transitória, às vezes dolorosa, nós passamos a fazer parte da grande Igreja triunfante que já existe lá no céu, a que nós vamos fazer parte pela graça de Deus e nós agradecendo. Isto guardemos no nosso coração, agradeçamos a bondade de Deus pela intercessão de Nossa Senhora, que estava presente neste milagre do jorrar sangue e água do peito de Jesus, o Filho dela, e agradeçamos todos aqueles que nos ajudaram a receber o batismo, a receber o perdão, a continuar a nossa fé, para que possamos glorificar a Deus, Santíssima Trindade, para sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.